Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma cobertura de provas da MEDO e hoje a gente vai conversar sobre as nossas apostas para a prova da Unifesp. E para quem não me conhece, eu sou Daniel Aber, sou cirurgião geral pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, então vocês já entenderam que eu estou tremendo aqui porque era para estar apostas para a prova da escola. Escola que é como vocês vão chamar carinhosamente essa instituição quando vocês forem residentes lá ano que vem. Tenho certeza que vocês vão amar todos os aspectos do Hospital São Paulo, vão amar as pessoas que vão estar ali com vocês, porque a Unifesp faz isso com a gente. A escola, galera, traz o melhor que a gente tem para entregar, para ficar muito próximo de todo mundo que está por lá. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão passar nessa prova, que vai dar tudo certo nessa primeira fase, que vocês vão estar me mandando mensagem no Instagram para conversar sobre a segunda fase, para saber o que a gente vai esperar lá em janeiro. Eu vou falar para vocês, terminou a primeira fase da Unifesp, agora é foco total para a segunda fase. É isso que vai rolar, é isso que vai acontecer com vocês. Mas para isso dar certo, vamos ver o que aparece na prova de cirurgia da Unifesp, né? E lá, galera, o Hospital São Paulo é uma instituição muito forte em pronto-socorro. Teve por muito tempo um pronto-socorro 100% aberto. Então, normalmente na prova, a gente vê questões com aspectos de urgência e emergência, mas também é forte em especialidade. Cirurgia torácica, cirurgia vascular, cirurgia plástica, que na minha opinião é o melhor do Brasil, é lá. A gente tem também cirurgia cardíaca, que sempre tem um chefe muito presente ali na banca e por isso aparece. A gente já tem visto que esse ano apareceu cirurgias cardíacas aí nas provas, então a gente precisa estar atento que vai aparecer de novo na Unifesp também. E é uma prova que cobra detalhes, galera. Sim, cobra detalhes com questões um pouco mais variadas. Tradicionalmente, como a prova era mais curta, 3 horas, a gente tinha enunciados mais curtos, às vezes com uma resposta um pouquinho mais longa, ou enunciados um pouco mais longos com respostas mais curtas, mas sempre entrando em alguns detalhes específicos, tá? Alguns detalhes específicos que a gente tem que dominar para essa prova. E eu vou falar para vocês como fazer isso. O jeito de dominar os detalhes, galera, é repetindo a prova ano após ano. Sim, tem que fazer muita prova antiga da Unifesp. Eu sei quem está na reta final, mas quem está acompanhando e quem está focando para a Unifesp já tinha conversado comigo. Eu sempre vim falando isso o ano inteiro. Tem que fazer muita prova antiga. A Unifesp é a prova que vale a pena a gente repetir pra caramba, repetir 5, 6 vezes. Porque o que cai num ano se repete o padrão no ano seguinte. Cai 2 anos atrás um detalhe, às vezes o mesmo detalhe cai esse ano, ou um aspecto diferente do mesmo assunto, né? Cobra cintilografia com Tecnésio 99 ali para divertículo de Meckel, mas divertículo de Meckel já apareceu em outros aspectos também, então a gente vai dominando esses assuntos, entrando nos detalhes, questão por questão. E aqui, o que a gente vai fazer nas nossas apostas é entrar em alguns detalhes que eu acho que vale super a pena a gente bater com vocês, detalhes que podem aparecer na prova, alguns que vocês não podem errar de jeito nenhum e por isso a gente vai falar, e alguns que se vocês acertarem, aí vai ser um grande diferencial, tenho certeza, para vocês mandarem bem irem para a segunda fase. O que vale a pena, o que a gente vai passar olho aqui? A gente vai falar de doença arterial periférica, a gente vai falar de cirurgia pediátrica, vou ressaltar aí com vocês algumas doenças, alguns detalhes, a gente vai falar de técnica operatória, de sistema respiratório, entrando mais ali falando de insuficiência respiratória, um pneumotóraxzinho, vamos chegar lá. E a gente fala também sobre insuficiência respiratória nessa pegada em conjunto aqui e termina falando de anestesia, trazendo um detalhe que apareceu já em prova de R+, às vezes aparece nas provas de anestésio e a galera da anestésio usa demais, que eu acho que vale a pena vocês saberem também. Vamos começar por doença arterial periférica, cirurgia vascular, cai pra caramba, galera. Esses dias eu vi uma postagem no Instagram do Crochê Sincero, acho que é esse o Instagram, muito bom, só de piada de cirurgia vascular, e tinha uma que era o cirurgião vascular tentando explicar a diferença para um R1 de uma obstrução arterial aguda para uma DAOP descompensada, né? Quando a gente fala da entidade nosológica doença arterial obstrutiva periférica, a gente está pegando a parte mais crônica do que está acontecendo. Enquanto quando a gente coloca ali como uma embolia arterial aguda, a gente pode ter uma embolia arterial aguda nova, que é a embólica, que a gente vai conversar aí, que é a principal causa, ou a gente pode ter uma obstrução arterial aguda em um paciente com uma DAOP. E a gente pode ter também uma DAOP só descompensada, tá, galera? Mas o que a prova da Unifesp adora é cobrar essa diferença de um paciente que tem uma oclusão arterial aguda nova, embólica, para um paciente que tem uma oclusão arterial aguda trombótica, um paciente que já tinha uma DAOP e agora está com um evento agudo relacionado a ela. E
Quando a gente está falando sobre diferenciar embolia e trombose, o que a gente quer de verdade é diferenciar a etiologia. A etiologia, galera, embólica é a principal, está muito associada ali à fibrilação atrial, então pode aparecer alguma coisa no caso clínico. Normalmente a queixa clínica vai ser muito exuberante e essa embolia vai travar, né? Esse êmbolo que está viajando vai navegar e vai travar em regiões de bifurcações, principalmente ali na região da bifurcação da femoral. Quando a gente está falando de trombose, galera, é no paciente que já tinha DOP. Então a gente vai ter história de claudicação prévia, história de pulsos diminuídos nos dois membros. Aqui só tem pulso diminuído no membro que está sofrendo. Aqui tem pulso diminuído nos dois membros, mas um está muito pior do que o outro. O quadro clínico pode ser mais brando porque tem colaterais e normalmente vai acontecer também em trajetos ali como o fêmur poplíteo ou na transição justamente que é o canal dos adutores, né? Onde começa a poplítea? Abaixo do hunter, abaixo do canal dos adutores. E o que são essas queixas, né? O que são os P's que vão levar a gente a suspeitar que esse paciente está com uma oclusão arterial aguda? São os 6 P's clássicos, galera. PEN, pulso, palidez, parestesia, poiclotermia, que é a temperatura, né? E paralisia. Nem sempre todos vão estar conjuntamente ali aparecendo no paciente. A gente pode ter alguns aspectos mais de um, mais de outro. Isso vai ajudar a gente quando a gente for classificar ali pela classificação de Rutherford para OAA, para saber o que precisa ser feito. Gostaria de ressaltar com vocês alguns aspectos especiais sobre esse tipo de lesão, que eu acho que pode aparecer alguma coisa do tipo. E a gente tem algumas causas diferentes que podem aparecer como diagnóstico diferencial. Quando a gente está falando de embolia, galera, a gente tem a famosa embolia em cela. Para quem nunca ouviu falar dela, é uma obstrução alta ali da transição da aorta com a ilíaca bifurcando. Então a gente tem uma obstrução ilíaca bilateral e, galera, o acometimento é tão extenso nas duas pernas e é muito grave, porque esse paciente normalmente tem repercussões clínicas muito graves que vão precisar ser tratadas numa UTI, que vão precisar de uma correção aí de acordo com o que for aparecendo, de forma bem incisiva. E infelizmente, na época da residência eu tive um caso de um êmbolo em cela, de um paciente que começou amputando uma perna, depois foi amputar outra, depois amputou no meio da coxa, depois teve que desarticular o quadril e aí não aguentou, morreu. Gravíssimo, o êmbolo em cela pode chegar a esses níveis. Não tão grave quanto o êmbolo em cela, a gente tem a famosa síndrome do dedo azul, né? Que é quando a gente tem microembolizações que vão pegar ali só as artérias digitais, bem distais, e aí não tem muito o que a gente fazer, tá? E esse aspecto pode ser cobrado, porque quando a gente tem um êmbolo muito distal, galera, sim, muito distal, pegando só uma artériazinha de um dedo do pé, pelo amor de Deus, o que a gente vai fazer, né? Quem precisa de um dedo do pé? Ninguém, né? Mentira, a gente precisa sim para conseguir caminhar. Dedinho do pé é só para machucar, mas o dedão ajuda a caminhar. Por isso a gente tem que sempre anticoagular esses pacientes, né? Lógico, para tentar salvar o máximo possível. Nada de sair arrancando nada de ninguém à torta e à direita, pelo amor de Deus. Vocês conhecem a máxima de que todo pé merece uma chance. É a realidade, né? USP Ribeirão fazendo jus aí ano após ano que todo pé merece uma chance. Na Escola Poli de Medicina não é diferente, tá? Todo pé merece uma chance. E aí, qual é a história que esses pacientes vão apresentar pra gente? Normalmente, a história e o exame físico vão permitir que a gente diferencie o que é uma embolia de uma trombose, como naquela tabelinha comparativa que eu estava mostrando para vocês. Mas os 6 P's podem estar presentes nos dois casos, e a gente vai ter que avaliar exatamente o que está rolando. Lembrando que trombose pode ter uma queixa mais branda, enquanto que a embolia pode ficar um pouquinho mais pesada. A gente tem que avaliar também o tempo de isquemia, afinal de contas, se for um tempo muito elevado, a gente não vai conseguir salvar mais um membro desse paciente, e aí a gente já vai ter sinais de inviabilidade, que vão levar a gente para um Rutherford 3, e eu vou conversar sobre isso já já com vocês, mas se a gente for possível a gente conseguir fazer ali alguma coisa para salvar a perna desse paciente, a gente vai fazer, e normalmente o nosso exame padrão ouro é a arteriografia. Na arteriografia a gente vai conseguir diferenciar uma da outra. Na arteriografia, se a gente tem o sinal da taça invertida, a gente pensa em êmbolo. Se a gente tem o sinal da ponta do lápis, a gente pensa em trombo, galera. O êmbolo veio sozinho, o vaso está saudável, bonitinho. Aqui o trombo veio se formando por placas ateroscleróticas que foram se acumulando na parede do vaso até se fechar completamente, tá? Até se fechar completamente, dá uma clínica aguda num paciente que tem DAOP. Beleza? De exames complementares, sempre um ultrassom Doppler vai ser normalmente o exame inicial que a gente pede, mas ele é um exame aí examinador dependente. A gente consegue identificar o nível da obstrução, porque a gente detecta que tem uma ausência
de fluxo a partir daquele ponto, sim. A gente detecta uma ausência de fluxo ali no Doppler. Lembrando que diferente da TVP, que a gente comprime para ver se é trombo ou não, aqui, galera, a gente só vai conseguir detectar o fluxo ao Doppler, porque é arterial, a gente não conseguiria comprimir já de nenhum jeito. Então a gente só vai ver essa ausência de fluxo ao Doppler, e aí a gente pode até mesmo usar um Doppler pulsado para identificar quantas ondas tem, mas aí é uma coisa bem mais específica que a gente não costuma ver tanto aparecer em prova assim. Outros métodos que a gente pode utilizar, famosa angiotomografia, né, galera? A famosa angiotomografia ajuda demais, a gente vê principalmente os vasos mais proximais. Sim, vasos maiores, mais calibrosos, a gente avalia melhor por angiotomografia. E o nosso padrão ouro é a arteriografia. Nele a gente vai conseguir ver exatamente o que está acontecendo e, se for necessário, já partir para um tratamento. E o tratamento vai depender muito da classificação de Rutherford que esse paciente fosse encaixar, tá? De 1 a 4, de 1 a 3, na verdade, né, que vai de 1, 2A, 2B e 3, são 4 classificações, a gente vai ter aí se o membro está indo de viável até inviável, numa condição mais irreversível. Percebam que isso aqui não é uma coisa estática, galera, é meio dinâmico. Um paciente não perde pulso do nada, não para de sentir do nada, não. Ele vai tendo uma perda sensória progressiva, vai tendo uma perda motora progressiva. Então tudo vai acontecendo ali de forma paulatina. E se a gente tem tudo junto, misturado, um paciente que tem anestesia completa, paralisia, rigidez de calcanhar, adoram colocar isso, que já não tem pulso nenhum, que já não está mexendo, que o pé já está morto, aí um Rutherford 3 a gente diria que é inviável, que a gente teria que ir para amputação. E aí uma dúvida que muito surge na mente de vocês é que, Daniel, e aí, a gente amputa ou revasculariza antes? Normalmente a gente vai tentar fazer uma arteriografia para ver se a gente consegue ganhar nível de amputação, galera. Às vezes a conduta da amputação aqui já está definida, por ser um Rutherford 3, mas o pé já foi para o saco. O pé é um Rutherford 3. A gente não precisa amputar no meio da perna. A gente pode tentar fazer uma revascularização para ganhar o restante do que a gente tinha ali e às vezes só amputar o pé mesmo ou o antepé, a depender de como tiver a situação mais distal. Então a gente tenta revascularizar para ganhar nível. Mas normalmente as questões gostam de não ficar em cima do muro ou vão dar uma situação em que a gente precisa revascularizar para decidir o que fazer, ou a gente vai ter uma situação em que o membro já foi para o saco, já está rígido, já está complicado demais, e aí não tem jeito, a gente vai amputar direto. Belezinha? Galera, de cirurgia vascular é isso, a gente não pode errar esses detalhes, a gente tem que ficar atento ao que o comando, ao que o enunciado está contando para a gente, diferenciar esses aspectos de obstrução arterial aguda de uma DOP descompensada, tá? Uma DOP descompensada, a gente pensa muito mais aí em um objetivo de revascularização a mais longo prazo, enquanto que a obstrução arterial aguda é agir para salvar o membro. Então tudo começa com heparinização, curativo térmico e fazer os exames. Vamos avançar para a cirurgia pediátrica. E a cirurgia pediátrica, a galera gosta de cobrar diversas doenças. Graças a Deus são diversas, mas são as mesmas, porque não tem tanta doença como quer dizer, tem um monte, né? Mas em que cai em prova são sempre as mesmas. Adoram que a gente saiba exatamente alguns aspectos sobre a atresia esofágica, se tem ou não tem fístula, né? E existe aquela clássica, se a gente vê ar no trato gastrointestinal, é porque tem fístula. E eventualmente a gente pode ter um bebezinho com o abdômen muito escavado, ou seja, sem distensão nenhuma nesse abdômen, com uma fístula esofágica, e pelo exame físico a gente já suspeita que, na verdade, ele tem uma atresia esofágica, e pelo exame físico, pelo abdômen estar completamente escavado, a gente já sabe que não tem fístula. Porque se a barriguinha dele não está nem um pouco distendida, galera, não está passando ar por esse esôfago que está atresiado aí. Então não tem fístula se o abdômen estiver completamente escavado. Belezinha? E a detecção ali é de uma sonda nasogástrica que não progride. Estenose hipertrófica de piloro. Piloro espessado, maior do que 4 mm na transversal, ou a gente tem o sinal do trilho do trei ali na longitudinal, sinal do alvo bonitão aparecendo aqui para vocês. Estenose hipertrófica do piloro, bebezinho que vomita demais, né? O vomitador que não é tão feliz. Apareceu na prova do Chuveirão Preto aquela confusão de uma estenose hipertrófica de piloro, que na verdade era um refluxo porque não tinha massa palpável, né? Pelo amor de Deus, a gente faria um ultrassom aí nessa criancinha para realmente excluir que não tinha uma oliva pilórica, que não tinha um sinal do alvo, um sinal do trilho do trem, mas se lembrem que
Se a gente tem um vomitador feliz, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial da estenose hipertrófica de piloro com refluxo gastroesofágico. Normalmente não vai ter massa, no ultrassom vai estar tudo normal. A gente espera que a Unifesp seja um pouquinho coerente. Se quiser que a gente faça esse diagnóstico diferencial, coloque em aspectos mais redondinhos. A gente já viu aparecendo os verão preto, estamos calejados, pode mandar que a gente acerta o que vier pela frente. E aí a gente avança para falar de atresia duodenal, galera. Atresia duodenal com o clássico sinal da dupla bolha. E pode ser que apareça alguma coisa mais bizarra, alguma coisa mais diferente, como por exemplo uma atresia um pouquinho mais distal, uma atresia jejunal, em que a gente vai ter 3, 4, 5 bolhas aparecendo aqui. É uma atresia, é uma malformação ali nas rotações que a gente tem no intestino, mas não aparece só 2 bolhas. 2 bolhas é a atresia duodenal. Lembrando que na atresia duodenal a gente pode ter até o sinal da dupla bolha ultrassonográfico, né? A gente consegue dar o diagnóstico pré-natal, sinal da dupla bolha ali, só que não aparecem 2 bolhas de ar, né? Aparecem 2 bolhas do líquido amniótico que o bebezinho está deglutindo. Intussuscepção intestinal, queridinha da Unifesp também, galera. Intussuscepção intestinal, ultrassom, sinal do alvo, sinal do pseudo-rim. Quando a gente vai reduzir uma intussuscepção intestinal num paciente que está chegando, que está com um quadro de fezes em geleia de framboesa, uma diarreia muco-sanguinolenta, está evacuando ali muco com sangue, a gente pensa em intussuscepção, faz uma redução hidrostática, seja com enema opaco, ou às vezes só com solução salina, e às vezes até acompanha com o ultrassom para ver a gente ter essa desformação aí, essa redução, né, é o termo correto, essa redução desse intussepso, dessas alças que estavam telescopando uma na outra. Então a gente tem que ficar muito atento. E se o paciente estiver muito ruim, galera, uma intussuscepção, um paciente que está muito grave, está séptico, está muito ruim, a gente estaria até pensando, pô, isso aqui parece que é uma enterocolite necrotizante, a gente avançaria para falar de uma intussuscepção que na verdade precisaria de uma abordagem cirúrgica. Então é uma intussuscepção, mas está muito grave, pode precisar de abordagem cirúrgica. E já que eu falei desses detalhes, galera, só para a gente lembrar, tá? Falei de enterocolite necrotizante, se lembrem que quando a gente tem pacientes aí que nascem com gastroesquise, no pós-operatório, que a gente reduz as alças, esses bebezinhos podem evoluir com enterocolite necrotizante grave e a gente precisar abordar. Então se lembrem desse aspecto, belezinha? Divertículo de Meckel apareceu, né? Cintilografia com o Tecnessio 99, que é o padrão ouro. Afinal de contas, a gente veria ele melhor numa tomografia, sim, a gente veria, mas tomografia num bebezinho jamais, tá? Jamais, porque ninguém quer dar tanta radiação assim para eles. A gente usaria mais em pacientes mais velhos ali, às vezes 12, 13, 14 anos, a gente usa uma tomografia para ver o divertículo de Meckel, mas se tiver uma cintilografia com Tecnessio, é o exame padrão ouro, como já apareceu também. E aí só uma coisa, né? No divertículo de Meckel, até mesmo na diverticulite de Meckel, a gente pode ver um enterolito dentro do divertículo. Então, às vezes a gente vê uma bolota que parece, isso aí mais para a segunda fase, né, que gosta mais de imagem. A primeira fase da Unifesp não cobra tantas imagens, cobra a descrição de imagens para a gente acertar o que está acontecendo. Segunda fase que é só imagem, né, a prova multimídia. Mas vai que aparece alguma coisa lá, né, um enterolito, uma bolinha de fezes endurecidas dentro do divertículo de Meckel, é um clássico também da imagem, já apareceu no IANSP. Doença de Hirschsprung, já vemos aparecer esse ano, pode aparecer de novo. A gente tem o famoso cone de transição, a gente pode ter um Hirschsprung curto, em que a gente tem só um pouquinho do cólon sendo afetado, o restante fica dilatado, ou um Hirschsprung longo, em que a gente vai ver o delgado distendidaço e todo o cólon fininho, quando a gente faz o enema, o que tem para aparecer, beleza? Então a gente pode precisar diferenciar esse Hirschsprung, e o clássico é, doença Hirschsprung clássica, o bebezinho não elimina mecônio em até 3 dias, mas quando a gente faz um toque retal, sai tudo explodindo e a gente dá o diagnóstico definitivo pela biópsia retal para a gente ver a aganglionose. Apareceu na Unicamp, né? Então pode ser que apareça alguma coisa de Hirschsprung também. Ânus imperfurado, galera, já apareceu na USP, pode ser que apareça também. Ânus imperfurado pode estar associado a outras malformações. Quando a gente está investigando Hirschsprung, a gente tem que excluir ânus imperfurado, sim, tem que olhar ali. E aí o clássico é a gente fazer um invertograma, que é esse exame que vocês estão vendo aqui, para a gente avaliar a distância do coto retal para a borda anal, saber como a gente vai reconstruir, como a gente vai precisar fazer, né? Aqui a gente reconstrói abaixando o cólon, se a gente faz uma cirurgia do Hamel para abaixar o cólon. Aqui a gente pode precisar fazer uma colostomia primeiro para reconstruir em vários tempos aí na sequência, ou se já tiver tudo próximo ali, só abre mesmo o que tem para abrir e já resolve a vida do pacientezinho.
Beleza, cirurgia pediátrica é muita coisa, mas é isso que eu acho que pode cair. Podem cair aspectos também de onfalocele, de gastroesquise. Gastroesquise, lembra daquele detalhe que eu falei para vocês? Pode evoluir com enterocolite necrotizante. Onfalocele pode ir fechando devagarzinho com membrana. E sempre que estiverem perguntando para vocês de malformações associadas à cirurgia pediátrica, se lembrem de malformações cardíacas. Então pode aparecer uma questãozinha de cirurgia pediátrica aí na Unifesp, pedindo para a gente pedir um ecocardiograma para um bebê que tem alguma malformação X, para a gente investigar se tem uma formação cardíaca ou não. Beleza? Principalmente ali naqueles casos de onfalocele, alguma coisa do tipo. Vamos falar de técnica operatória? Sim, tenho duas coisas que eu quero falar sobre vocês. Arrumação de mesa cirúrgica. Daniel, pode aparecer? Pode, galera. O Einstein cobrou um tempo atrás, é um assunto que muitos professores da Escola Poli de Medicina gostam, e a gente talvez volte a ter uma prova um pouquinho mais tradicional esse ano, em que apareça a técnica operatória. Então eu não ia conseguir dormir se eu não falasse disso aqui com vocês. A gente tem classicamente, quando já apareceu aqui, apareceu na divisão em 4 tempos, tá? Lembrando que a gente tem o GOF, que divide em 6, mas classicamente a gente divide a mesa cirúrgica em 4 tempos, e sempre mais perto da mesa, tá? Mais perto da mesa vai ficar o tempo de diérese. Aí a gente segue em sentido horário para o instrumentador, né? Sentido horário para o instrumentador se a gente tiver uma cirurgia supraumbilical, ou em sentido anti-horário para o instrumentador se a gente tiver uma cirurgia infraumbilical. Se fosse uma cirurgia infraumbilical, esse instrumentador, esse ser humano aqui, estaria desse lado e a mesa estaria virada ao contrário. Mas a disposição da diérese e da síntese sempre ficarem mais perto do paciente é o que a gente usa como referência, é o que a gente usa para se lembrar de forma prática, tá? Então, diérese e síntese sempre perto do paciente. Do lado da diérese a gente vai ter hemostasia, um dos tempos fundamentais. Aqui em cima, exposição e especial. Fica assim, galera, especial, instrumentos auxiliares aí. É assim que está arrumada essa mesa, diérese, hemostasia, especial e síntese. Sentido horário pro instrumentador que está ali, porque é uma cirurgia supraumbilical. Belezinha? Outra coisa que eu acho que pode aparecer, voltar a aparecer também, é sobre fios de sutura. Galera, a gente tem alguns clássicos, tá? A gente tem alguns clássicos e tem os que mais são utilizados hoje em dia. Se lembrem que para cirurgias urológicas, a gente precisa usar o Vicryl. Para a pele, a gente usa o nylon ali. A gente pode usar na cirurgia plástica muito monocryl também. Prolene, galera, a gente usa para cirurgias vasculares, para fixação de dreno de tórax, para cirurgias do trato gastrointestinal. E a gente hoje sabe que a gente tem um fio, que é o PDS, que a gente pode utilizar para fechamento de aponeurose. Daniel, uma vez eu li que para fechar a aponeurose a gente tem que dar preferência para fios inabsorvíveis. É isso mesmo. Na verdade, a nossa preferência maior, o que a gente tem de melhor na literatura, é que para fechar uma aponeurose, o PDS, que é um fio de absorção longa, que é um fio polidioxanona, que é um fio de absorção muito longa, na verdade, ele é excelente quando a gente usa ele na técnica de small bites, na proporção de 4:1, fechando a aponeurose na tranquilidade. Beleza? E aí veja como ele é absorvível, então a gente pode utilizar em vias urinárias também. Catgut muito em desuso, né? Tentaram empurrar um catgut para a gente em alguma prova aí, numa alternativa que estava errada, normalmente vai estar errado. Belezinha? Esses são os aspectos principais que eu queria que vocês lembrassem de fios. E aí a gente tem uma diferenciação clássica que pode aparecer cobrando, né? O que é mono, o que é multifilamentar? Monofilamentar normalmente tem uma memória um pouco mais aguçada, ou seja, ele consegue voltar para a conformação inicial, como o Prolene, por exemplo, é difícil da gente fazer ele assumir a conformação que a gente quer, o que no multifilamentar já é um pouco mais fácil. Porém, o multifilamentar, galera, ele tem muitos vincozinhos dentro dele que permitem um acúmulo de bactérias e aí tornam ele mais suscetíveis à infecção e até mesmo com uma reação tecidual um pouco mais intensa, enquanto que o monofilamentar tem menos reação tecidual. O que é cada um, né? Quem são os monofilamentares principais? Prolene, PDS, nylon e monocryl. Quem são os multifilamentares principais? Algodão, poliéster e Vicryl. E a gente não pode lembrar que a Unifesp gosta de cobrar nomes específicos. Então, nylon, galera, é a poliamida, tá? Nylon é a poliamida, a gente tem que lembrar. Nylon é a poliamida, já apareceu em questãozinha de prova. Nylon sendo chamado de poliamida, por favor, não errem isso. Quem que é o Vicryl? Poliglactina, galera, poliglactina, tá?
Daniel, sempre confundo vicril com monocril. Como eu vou lembrar? Eu lembro que os dois são poli alguma coisa, mas eu não consigo lembrar. Porque poli para mim é multi, é fácil de associar, mas o monocril é mono, então não é poli. Mas o monocril, na verdade, é o poliglecapruone, tá? Apesar dele ser poli no começo do nome, ele tem o one no final, então é só um monocril aqui para a gente lembrar. Belezinha? Lembrem-se desses nomes que podem acontecer. E o PDS pode estar escrito como PDS ou polidioxanona ali também, na tranquilidade. Vamos avançar? Vamos falar de insuficiência respiratória junto com o sistema respiratório, que eu falei que eu ia falar para vocês. E o que eu tenho para falar sobre esse assunto, galera, é sobre pneumotórax espontâneo, tá? Sobre pneumotórax espontâneo porque cirurgia torácica é forte na escola. Ano passado caiu na prova prática para a gente montar aquele dreno em aspiração contínua, difícil pra caramba a questão, não fez diferença, né? Um monte de gente que passou, que a gente conhece, que foram alunos da MED, zeraram a estação e falaram, não fiz nada na estação, mas estou aqui classificado na lista, então saiba que quando cai uma estação bizarra dessa não vai fazer diferença para a aprovação de vocês, porque pouquíssimas pessoas acertam. Pneumotórax espontâneo, sintomas. A gente vai ter um paciente que vai estar se apresentando com dispneia, dor torácica, às vezes vai ser o primeiro episódio, não vai saber que isso está acontecendo, a gente vai fazer um raio-x e vai falar, esses blebs pleurais aqui explodiram, então a gente precisa resolver. E como que a gente resolve? Com uma toracostomia em selo d'água, uma toracostomia fechada, tá? Uma drenagem de tórax clássica. Se esse pneumotórax espontâneo for assintomático, sim, a gente detecta um pneumotórax espontâneo num paciente por outra queixa que ele vem apresentando, a gente pode oferecer um tratamento conservador. Mas isso aqui, galera, de assintomático, é muito mais comum para um paciente vítima de trauma, tá? Porque o que acontece é que quando esses blebs pleurais rompem, normalmente vai ficar assintomático e é o motivo do paciente vir no pronto-socorro. Senão, o que ele estaria fazendo por lá, né? Normalmente os casos vão estar aí com um paciente sintomático para a gente precisar intervir. E aí, se for recidiva, a gente pode abordar cirurgicamente, né? Fazer uma toracoscopia para olhar onde estão esses blebs pleurais e ressecar aquele segmento do pulmão que está muito acometido. O que apareceu na prova, na prova prática da Unifesp foi um paciente que tinha um pneumotórax, não estava resolvendo por conta de ter só um dreno ali, de estar se formando já uma cavidade. E aí, o que a gente precisa fazer? Muitas vezes colocar em aspiração contínua. As indicações precisas de aspiração contínua, ou drenagem torácica a vácuo, como alguns chamam, não são tão estabelecidas na literatura, tá? O que a gente sabe é que são aqueles pacientes que têm tudo para melhorar, tá? Imagina um paciente que teria tudo para melhorar, mas que por algum motivo não está conseguindo retornar aí completamente, fechar completamente o espaço que se formou, não está conseguindo voltar a pleura visceral para ficar grudadinha ali na pleura parietal. Às vezes o paciente que já tem uma fadiga respiratória importante associada ao quadro, aí a gente precisa dar um gásinho a mais para ele. Nesse caso a gente vai para aspiração contínua. Mas o clássico que pode aparecer é um pneumotórax espontâneo para a gente precisar abordar cirurgicamente, porque esse paciente já está fazendo episódios de repetição. Não adianta, se a gente só drenar, ele vai voltar no pronto-socorro. Então pega esse paciente, cirurgia torácica, vamos tirar esses blebs pleurais aqui, fazer uma pneumectomia dessa região ali que está explodindo demais, né? Fazendo pneumotórax espontâneo demais. Outros critérios que a gente tem que lembrar, galera, relacionado a tudo isso, são os critérios de retirada de dreno de tórax. Pode aparecer alguma coisa desse tipo. Antigamente já apareceu até questão na Escola Paulista de Medicina, pedindo para a gente saber como se drena um tórax, né? E qual posição a gente vai colocar o paciente. E aí caiu uma posição muito específica, que era uma drenagem sentada, que era uma drenagem que um professor específico de lá gostava de fazer, mas eu acredito que possa aparecer o mais clássico para saber se a gente sabe retirar um dreno. E aí, se a gente tiver com uma drenagem menor do que 200 ml nas últimas 24 horas, se tiver com um aspecto claro, seroso desse líquido, se o paciente tiver em melhora clínica, super relevante aí, a gente pode conseguir tirar esse dreno com tranquilidade. Lógico que a gente não vai tirar o dreno do paciente se a gente estiver vendo que está saindo pus, está saindo chocolate, né? Não é chocolate isso aqui, galera. Não é, tá? Provavelmente isso aqui tem cheiro de esgoto. Famoso esgototórax aqui. É terrível, fede demais. A gente não vai tirar se esse paciente estiver com dreno nesse aspecto. Mas se estiver tudo indo bem, a gente pode retirar. E o que a gente faz para retirar o dreno de tórax de um paciente?
A gente pode tirar ele tanto na pausa inspiratória profunda, então manda o paciente respirar fundo e puxar, quanto na pausa expiratória, tá? Manda fazer uma expiração profunda e retirar. Recentemente saiu um artigo falando um pouco mais a favor da pausa expiratória para retirar, mas não tem isso de forma tão estabelecida. Acredito que só apareceria um ou outro se perguntar da técnica de retirada para vocês. E se lembrem, raio-x pós-retirada de dreno de tórax não precisa, só se o paciente ficar sintomático. Belezinha? E aí a gente tem que falar de anestesiologia, né? Apareceu na prova da Unicamp para a gente calcular dose máxima. A gente sabe que a Unifesp ama isso aqui, então não tem como a gente não falar disso aqui. A gente tem as doses máximas clássicas, que vocês têm que lembrar. Acho que pode aparecer alguma coisa de adrenalina aqui, para a gente calcular uma dose com adrenalina. Pode aparecer algum aspecto que a gente precisa saber, que a lidocaína ela age um pouco mais rapidamente, mas tem um tempo de duração mais curto, enquanto que a BUP tem um tempo de duração mais longo, então é comum a gente associar, mesma coisa para a ROP. Só que a gente sabe que a Unifesp tem um livro próprio de anestesiologia e de terapia intensiva, que são as disciplinas ali que estão muito em conjunto, usando algumas doses diferentes que a gente já viu aparecer em prova. Sim, já apareceu para a gente calcular com algumas doses diferentes aí na prova da Unifesp. A gente tem que ficar atento. A gente tem que usar 4 a 5 ali para calcular, ver o que vai se encaixar nessa resposta, porque pode aparecer um 5 que não apareceria em outras provas aí, como a gente vê, né? Lembrando que o mais clássico de dose de lidocaína sem adrenalina é o 4. Então, se a banca tiver toda em paz e aparecer um 4 ali, a gente fica mais tranquilo para marcar uma dose máxima com 4. Mas a gente não pode errar se aparecer isso aqui, beleza? Anestésio, galera, é carta marcada na Escola Paulista de Medicina. A gente tem que lembrar desses detalhes de anestésico local e pode ser que apareça alguma coisa também sobre intoxicação com eles. Pode aparecer. E aí a gente precisa lembrar, né? Quando que eu vou pensar? Formigamento de língua e lábios, gosto metálico na boca, zumbido, distúrbios visuais, convulsões. Lógico que esse paciente pode apresentar muita coisa e a gente vai sempre tratar os sintomáticos, né? Se tiver bradicardia, a gente vai fazer atropina, se tiver convulsão, benzodiazepínico, vai avaliar a necessidade de intubação, mas se esse paciente tiver aí precisando de alguma forma específica para a gente tentar reverter a ação desse anestésico local, a gente pode fazer emulsão lipídica 20%. Pouquíssimo utilizado, normalmente a gente trata os sintomas e o paciente evolui bem, mas pode ser que cobre alguma coisa nesse sentido. Podem aparecer outros aspectos de anestesia também, pode aparecer alguma coisa de associação de succinilcolina ou de alotano com hipertermia maligna, para a gente lembrar do dantrolene. Pode aparecer alguma coisa de raquianestesia, de anestesia peridural. Pode, galera. Anestésio pode aparecer de tudo. Eu poderia ficar falando dias, horas de anestésio com vocês aqui, porque tem grande chance de aparecer alguma coisa. Mas eu queria terminar para a gente falar sobre duas coisas. Escala de sedação de Ramsay, porque pode aparecer uma questão um pouco mais conceitual. Daniel, putz, vou decorar isso agora, pelo amor de Deus. Não, lembra que a escala de Ramsay é uma escala utilizada ali na terapia intensiva para a gente ver o grau de sedação do paciente. E aí a gente tem um Ramsay que vai de 1 a 6, tá? 6 é quando ele está dormindo sem resposta a nada e o 1 é quando ele está acordado e agitado. Diferente da escala de RAIS ali, né? Que vai até para negativo, RAIS -5, -3, -2, -1, 0, até o paciente ficar combativo no 5. Pode ser que apareça, mas eu acredito que essa aqui tem mais chance de aparecer alguma coisa conceitual. Grava que 1 é que ele está agitado e lá no 6 ele já está dormindo demais, que é o contrário daquela que tem negativa. Belezinha? E para finalizar, galera, não tinha como eu terminar sem falar disso aqui com vocês. Bis é uma coisa que a galera da anestésio usa demais, tá? Não o chocolate, também o chocolate, porque é muito bom. E afinal de contas é por isso que ele tem nome, porque não dá para comer só um, só dá para comer vários de uma vez só. Mas Bis, galera, é o índice bispectral, que é muito utilizado para monitorização, a monitorização neurológica de pacientes aí no intraoperatório, mas também muito utilizado na UTI. E vocês sabem que essa é uma prova que tem cada vez mais chance de aparecer detalhes de UTI, detalhes de ventilação mecânica. Afinal, UTI na Escola Paulista de Medicina é muito forte, com a professora Flávia lá. Então, pode aparecer algum dos aspectos dessas vertentes entre anestésio e medicina intensiva também, terapia intensiva. E para que serve o BIS, galera? Serve para a gente acompanhar o quão sedado esse paciente está.
Se a gente tiver um bis que está superficializando, a gente vai falar que o bis desse paciente está acima de 60, está 80 em 100. Esse paciente aqui está acordado. Se o bis ficar abaixo de 40, a gente sabe que ele está no estado hipnótico profundo. Muitas vezes o anestesista tem que segurar a mão em algum anestésico que ele está utilizando, esperar o paciente superficializar um pouquinho para ficar ali, ó, no nível ótimo de consciência para anestesia geral, que seria entre um 40 e 60. Beleza? Muito cuidado, que às vezes pode parecer um paciente que está sendo sedado no ambiente de medicina intensiva, com o bis sendo vigiado, ou está no intraoperatório. E a gente tem que perceber que se a gente pesar a mão no que a gente está utilizando, esse paciente pode evoluir com uma dose ali muito elevada de alguma medicação e vai afundar, o bis vai refletir isso para a gente, dando níveis muito baixos, 30, 20, e às vezes a banca só quer que a gente entenda exatamente o que está acontecendo, né? Opa, o paciente está sedado demais porque o bis está de 20. E a gente pega esses aspectos, marca a resposta certa e corre para o abraço. Belezinha? Vale a pena saber que o bis ótimo é entre 40 e 60 para essa prova. Se aparecer alguma coisa, a gente marca com tranquilidade e acerta na paz e amor. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido essas apostas. A gente está junto até o final de vocês. Vocês sabem que se ficou alguma dúvida, vocês podem me mandar lá no Instagram, @danielaber.med. A gente tem muito para conversar. A gente vai estar juntos aí, lógico, quem quiser assistir as dicas de última hora direto no YouTube vão rolar também, mas eu espero que cada um de vocês esteja com a gente no Pra Cima da Unifesp. Sim, Unifesp vai ter Pra Cima, evento presencial. Eu espero ver cada um de vocês lá, para a gente sentir aquela energia contagiante que é do pré-prova presencial. Quem já esteve na USP Ribeirão, quem já esteve na Unicamp, sabe como é que é, faz toda a diferença. E eu prometo que cada um de nós professores vai levar a filigranazinha, o detalhezinho que vai ajudar muito vocês na hora da prova. A gente espera do fundo do nosso coração que dê tudo certo. A gente espera do fundo do nosso coração encontrar com cada um de vocês no Jantar dos Aprovados, me contando que vai fazer residência na escola, não na Unifesp, que vai fazer residência na Escola Paulista de Medicina, que é lá onde vocês merecem estar. Um beijo no coração de cada um de vocês.